E isso porque o nosso assunto hoje, aqui no nosso bloco de entrevistas, é justamente o mercado de milho. Os preços vêm subindo de forma expressiva na B3, hoje nesse movimento de correção, e mais uma vez eu afirmo, o clima para a safrinha começa a trazer ali algumas situações de preocupação. O seu Bernardino Tartari até nos comenta aqui que no oeste do Paraná a situação do milho já está ficando crítica, as lavouras já estão se perdendo, e essas são perguntas para a gente entender melhor e fazê-las ao nosso convidado de hoje, Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria. Enilson, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla. Bom dia a toda a audiência que nos acompanha. E de fato, né, Nilson, a segunda safra de milho começou a trazer alguns sinais de alerta e me parece que o mercado está reagindo a isso. Este é o cenário para esse momento, de fato? De fato, Carla, acho que essa é uma primeira leitura muito importante de se fazer, né? Querendo ou não, ao longo do tempo, e agora no mês de março, abril e maio, a gente tem o que a gente chama do mercado climático, pensando na segunda safra de milho aqui no Brasil. Acho que o primeiro elemento que a gente pode colocar dentro dessa conversa é a área do ciclo 23-24 para inverno já é menor, isso já está dado. Então a gente vai ter, algumas casas vão colocar entre 600 e 700 mil hectares a menos do que foi plantado no ano passado. E sobre o nível tecnológico mais baixo também. O produtor vendo as margens diminuírem, serem pressionadas por uma conjuntura de mercado, tem optado por tecnologias, seja em semente, em uso de fertilizante e o restante do pacote, em tecnologias com potencial produtivo um pouco mais baixo. Se além desses dois fatores você ainda tem toda essa questão de intempérie climática, que começa a entrar em jogo agora nesses últimos 10, 15 dias, a gente ainda tem uma incógnita, uma incerteza muito grande sobre qual é o tamanho da segunda safra do Brasil. E um elemento importante, a demanda por essa segunda safra já está se fazendo presente. A gente tem alguma perspectiva de exportação, pensando no segundo semestre de 2024, na casa de 40 milhões de toneladas, as usinas de etanol de milho, as empresas de produção de ração animal estão olhando para esse mercado e colocando um pouco de prêmio climático sobre as cotações, tanto no curto, mas principalmente para o segundo semestre de 2024. A gente tem, Enilson, um sentimento entre essa demanda de que pode faltar milho no Brasil, apesar de tudo, né? Esse sentimento está ainda presente entre os demandadores? Cara, acho que o sentimento de falta ainda não Uhum. existe. Ele pode crescer de acordo com questões climáticas, mas faltar ou a gente ter problema de abastecimento não me parece ser o caso para 2024. O grande ponto é que 2024 já vai ser um ano de enxugamento, de diminuição de oferta, por todos esses fatores que eu comentei anteriormente. Então a disputa, a competição por milho tende a se acirrar, principalmente se o clima não ajudar nesses próximos 2 ou 3 meses. Enilson, esse movimento, portanto, de alta que nós temos visto, em especial na B3, né, o mercado futuro trabalha com esta previsibilidade, esta preocupação que está, né, no horizonte, está à frente. Ele é um movimento, portanto, que tem um tempo de vida aí mais longo, todo o desenvolvimento da safrinha vai se dar sobre essas incertezas, e isso é suporte consistente para os preços? Carla, aqui a gente tem dois cenários, tá? Ou pelo menos dois momentos do tempo para a gente pensar em preços ao longo de 2024. O primeiro é esse elemento de clima. Se nos próximos 60, 90 dias as condições não voltarem a uma normalidade ou melhorarem, a gente já tem escutado algumas regiões de Minas, de Goiás, do próprio Paraná, que são regiões relevantes de produção de milho inverno, com uma onda de calor, vários dias sem chuva. Então, esse é um primeiro elemento. Se isso continuar, certamente esse é um fundamento que vai pesar sobre os preços e não vai ser algo temporário. O segundo fator para entender a continuidade desses preços ao longo de 2024 é um fator mais externo. Os Estados Unidos, nos próximos meses, aí, deve começar uma safra 24-25 sob uma premissa de diminuição de área plantada de milho por lá. Então, esse é mais um fator que pode direcionar, ser um fator positivo, um fundamento positivo para os preços lá fora e, consequentemente, aqui dentro.
Enilson, antes da gente falar, eu quero também te ouvir um pouquinho mais sobre a safra norte-americana, mas a gente tem uma pergunta do Caio Vêncio que diz o seguinte: se o estoque de passagem do milho, ele te pergunta, o estoque de passagem de milho vai suprir a oferta que faltará por conta da menor área plantada desta safrinha? Caio Vêncio faz essa pergunta para ti. Não, legal, obrigado pela participação, Caio. Acho que o ponto aqui é quais são as variáveis de ajuste para essa oferta menor? A primeira delas e a mais impactada é a questão da exportação. Muito provavelmente, independente de clima, claro, se o clima vier pior do que a gente está imaginando, esse número pode ser ainda menor, mas a principal variável de ajuste, pensando no balanço de oferta e demanda, é a exportação. Então é bem provável que ao longo de 2024 a gente exporte menos do que o recorde que foi em 2023. Uhum. Mas ainda assim a gente exporta, como foi, na casa de 40, 45 milhões de toneladas, que é um nível de exportação que consegue enxugar bem a oferta de segunda safra. Então, quando a gente olha hoje, ainda sem computar ou estimar eventuais problemas climáticos na segunda safra, a gente vê um estoque de passagem do 24 para o 25 no final desse ano e há em torno de 7 a 9 milhões de toneladas, o que historicamente é um estoque de passagem baixo. Então, a percepção que eu tenho é que esse ajuste de oferta, por mais que possa direcionar ou diminuir uma conta de demanda, a última linha do balanço de milho no Brasil vai mostrar um balanço mais apertado, um fundamento um pouco mais rígido para o mercado ao longo de 2024. Enilson, quando a gente pensa nesses baixos estoques e nessa exportação, você falou, a gente vai exportar menos, a gente tem menos milho. Como é que fica a nossa competitividade no mercado internacional com essa oferta mais enxuta e provavelmente preços um pouco mais elevados, os prêmios também podendo se mexer? A gente vai ter uma menor competitividade por conta desse cenário ou não? Cara, acho que sim, quando eu comparo com 2023, que a gente teve uma conjuntura muito benéfica para o Brasil, né? A segunda safra do ano passado foi uma super safra, foi algo fora da curva em termos de produtividade, e a gente vinha de um Sim. primeiro semestre lá de 2023 de oferta menor na Argentina. Então isso ajudou a gente a ser mais competitivo, a atender mais o mercado internacional. Quando eu olho para 2024, acho que tem três elementos novos nessa equação. O primeiro, a Argentina, apesar dos pesares, deve vir com uma safra cheia de milho também, então coloca pressão no mercado, ele é uma força de competição. E desde o ano passado, os Estados Unidos têm carregado um estoque já muito elevado. Então a percepção, a leitura que eu tenho desse mercado é que os Estados Unidos, ao longo de 24, continue competitivo para desovar, destocar um pouco desses volumes que estão dentro do país. E o terceiro elemento que tira um pouco da nossa competitividade é essa incerteza sobre a produção de milho inverno. Certamente, se a gente tiver mais problemas climáticos, se esses problemas se perseverarem, a leitura que nós temos aqui dentro de casa é que a gente perde um pouco de competitividade, e aí, tanto por uma questão de disponibilidade, quanto por uma questão de competitividade, a gente exporte menos. Mas, de novo, acho que a grande figura, o grande ponto é a última linha do nosso balanço, mesmo com essa exportação um pouco menor do que foi em 2023, a última linha ainda vai ser menor, também vai ser menor do que foi o ano passado. Então, menos estoques dá uma noção de preocupação para o mercado interno, não é uma questão de falta de abastecimento, mas é um fundamento consistente para os preços ao longo de 2024. Enilson, esse movimento está atrelado também a uma demanda interna que você falou no começo da sua entrevista, né? A gente já vê uma demanda pela segunda safra, apesar da incerteza sobre o tamanho dessa segunda safra, uma demanda por ela que já se faz presente. A nossa demanda interna, ela é mais impetuosa esse ano, ela é mais presente, mais forte, ou ela vem bastante em linha com o que a gente viu nos últimos anos? Olha, quando eu olho principalmente para as duas grandes forças de demanda interna de milho no Brasil, a indústria de ração animal para a produção de proteína e a usina de etanol de milho, são dois segmentos que a gente tem visto crescimento de capacidade, crescimento de demanda. O ano passado, por exemplo, e é uma perspectiva ao longo de 2024, que as exportações de aves, suínos e até mesmo bovinos cresçam ao longo de 2024 em relação ao que foi os últimos anos.
Então a demanda nesse segmento está relativamente aquecida. Isso puxa toda uma cadeia de produção que lá na frente vai impactar no milho. Então, quando eu olho para a conjuntura de curto prazo, tanto para a proteína animal e também para o etanol de milho, até com novos investimentos em outras geografias, né? A gente tem escutado anúncios de construção no Maranhão, Tocantins, Bahia, Paraná, não é só mais o etanol de milho do Mato Grosso e Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, todo esse movimento me faz ter aqui dentro da casa que a gente vai ter um 2024 de crescimento de demanda interna. E o que, que isso provoca nos players? Se eu tenho uma incerteza sobre a segunda safra, que é a nossa principal safra, o mercado demandante começa a se posicionar de forma antecipada. Certo. E é um pouco disso que a gente tem visto nas valorizações da B3. É muito mais um mercado interno procurando esse milho diante de um cenário de demanda, de demanda forte, com alguma incerteza de oferta. Agora, isso se transfere para preços no mercado físico, no interior do país, essa movimentação, ela já se dá, Enilson? Ou claro que isso chega um pouquinho, de forma um pouquinho mais parcelada, né, de forma um pouquinho mais contida? Carlos, o que a gente escuta das nossas pesquisas diárias é que essas altas no interior estão um pouco mais tímidas, mas elas já têm acontecido. Tanto é que alguns produtores, tanto na soja quanto no milho, têm se posicionado, já têm vendido uma parte maior, têm caminhado na sua estratégia de comercialização. E esse é um ponto que eu entendo que é assertivo, por quê? Independente do potencial produtivo, o que a gente tem hoje de forma muito clara, principalmente para esse mercado de milho inverno, é que conforme chega ali no final, no começo de junho, julho, normalmente você tem um peso logístico muito grande para esse milho. Você não tem armazenamento, a disponibilidade de armazenamento é menor, os fretes ficam mais caros. Então, toda aquela história de vender o milho na boca da safra de milho inverno acaba prejudicando ou diminuindo o preço recebido pelo produtor. Então, conforme ele vai vendo, ainda que de forma tímida, esses aumentos, e entendendo que isso dá margem ou que, que ainda deixa alguma coisa para ele, é importante ele já ir caminhando nessa estratégia de comercialização, mesmo, como eu falei, esses aumentos tenham sido tímidos no mercado interno. Enilson, para a gente finalizar, eu queria, embora, né, por conta do nosso tempo ser curto, mas enfim, a gente poderia falar muito mais, mas eu queria saber um pouquinho de você sobre essa perspectiva da nova safra americana. Você citou também durante aqui as suas respostas, esse olhar que a gente tem que começar a voltar aos poucos para a nova safra dos Estados Unidos. Tem a questão climática, tem a questão da área. Esse mês de março traz no final do mês um ajuste ali nos números do USDA e um trabalho mais eu tenho falado, né, de corpo a corpo, com os produtores, ouvindo mais os produtores no Prospective Plantings, e esse investimento que hoje é mais rentável ou traz menos prejuízo para o produtor americano investir na soja do que no milho. Quais são as suas perspectivas para a safra 24-25 dos americanos? Carla, pensando com a cabeça do produtor norte-americano, para ele vai fazer muito mais sentido ir para a soja do que para o milho. E aí isso deve alocar toda essa questão de produção, uma produção eventualmente maior na soja, uma produção eventualmente menor nos Estados Unidos, o que diminui o potencial de estoques por lá. Agora, pensando enquanto produtor brasileiro, principalmente ali a partir de julho, agosto e setembro, que você já tem uma definição da safra norte-americana, que provavelmente deve vir menor que o ano passado, eu entendo que existe um elemento, uma oportunidade de mercado, principalmente se a safra por lá não for tão bem. Então, acho que, de novo, pensando na cabeça do produtor, na estratégia de comercialização do produtor brasileiro, esse elemento de queda diária nos Estados Unidos, pensando em milho, é um elemento de oportunidade, é algo para ele pensar em como destravar aquilo que ele conseguir produzir de milho inverno. Bom, a gente vai monitorar tudo isso, vai acompanhar. Essa nova safra dos Estados Unidos está prestes a começar. O milho começa a ser plantado um pouquinho mais cedo por lá, então as notícias para o milho começam a chegar mais cedo para nós também. E certamente estaremos juntos mais vezes para comentar todos esses desdobramentos. Enilson, muito obrigada mais uma vez pela companhia aqui conosco no Bom Dia Agronegócio, por responder a nossa audiência. E de novo, portas abertas para ti, para todo o time da Celeris. Mais vezes estaremos juntos com certeza. Obrigada, bom dia.
Obrigado, Carla, e ficamos à disposição aqui para conversar, para falar um pouco de mercado. Muito obrigada, um abraço para ti, meu amigo. Até a próxima.